Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Sucesso, né, Pan? E hoje com a presença de quem, Pamela? Isso aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, hoje temos um casal, mas é assim, um casal de sucesso aqui na nossa bancada. E para você que quer entender como ter sociedade, como ter casamento, como administrar isso tudo, Não é tá, fácil, tá viu? rolando isso aí na sua casa? Isso não é fácil, Senta, não. pega a pipoca e vamos assistir a esse episódio. Já aproveita, compartilha com os seus Exatamente. amigos para que eles assistam também, porque ó, tá imperdível esse episódio. Deixa eu chamar esse casal de Chama, sucesso. chama. Rosane e Jefferson, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso Pod Sucesso. É isso aí. Ô, Pan Gilberto, obrigado, viu? Isso. Obrigado pelo convite. Grande alegria estar aqui Com participando certeza. hoje. Muito bom. Muito obrigada, É Pan. uma alegria. E assim, ó, é que vocês ainda não sabem. Mas a história desses dois, eles estavam contando aqui nos bastidores, né, Gilberto? Boa. O que é isso? Sim. Gente, que história incrível. A história, assim, ó, da construção da empresa de vocês. Mais incrível ainda, que eu fiquei passada. O Jefferson, ele vai ter o direito da palavra dele. Ele vai contar aqui também essa trajetória Ele vai dele. mostrar para as Que é pessoas muito legal. que estão do outro lado lá nos assistindo. Gente, é diferenciado o que eles fazem. Muito. E ninguém dá muito. importância para isso. E a Rô, Muito pouca Rô gente que, dá né, importância. nossa advogada. Não, a Rô, Nossa ela lá, advogada. nossa advogada, ela manda soltar e manda aprender. É graças a ela que estamos aqui. Exatamente. Ela fala assim, Gilberto, aqui não pode, mas Rô, tem uma jogada aqui, vamos, o que tem que fazer? Gente. Né, Rô? Bom, para os nossos telespectadores, né? Eu vou dar aí agora a licença para vocês se apresentarem, para vocês contarem a história de vocês, a trajetória, como é que começou essa união, né, de vocês. Como é que foi? Então, já que começou falando do direito, né, gente? Primeiro, assim, muito obrigada pelo convite, né? Acho que isso aqui é de suma importância, porque passamos conhecimento para frente, né? Com Esse negócio de Exatamente, guardar conhecimento não é legal, não. A gente tem que compartilhar. E compartilhar com histórias e com amigos é melhor ainda, né? Ah, que Exatamente. delícia. Muito Acho que bom. ambientes como esse, você foge de uma dificuldade ou de um perigo chamado obesidade cerebral. Você começa a criar um monte de conhecimento, você tem uma trajetória de vida, de trabalho, não compartilha com ninguém, né? E aí você chega cheio de informação, com um cérebro desse tamanho, E e não aí passa pra frente. serve pra quê, né? Então, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. É legal. E isso é muito Muitíssimo bom. obrigada. Ô, Rô, eu penso sempre assim, ó. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Com certeza. Né? Se você segura o conhecimento para você não aprende. É isso aí. E ensinando, você aprende muito mais. Sim. E, gente, é tão verdade o que eles estão dizendo. Estamos aqui, ó, em uma roda de amigos que vejam só. Olha Vocês aí, estão ó. vendo que isso aqui não era parte do nosso cenário. Não Porém, era somos tão amigos que fomos Veio- recepcionados por Veio vinho. de outro país. Muito Já é. obrigado pelo presente Outro humilde de nível, vocês, outro viu? nível. É outra pegada. Mas vai, Rô, conta. Ainda bem que a Pamela explicou, né? Porque um bate-papo desse, né, com uma garrafa de vinho, eu já ia ficar preocupada, né? Vindo aqui, ó. É água. É água. É água que é um próximo passo que iremos falar. É, isso Vai aí. lá, Rô, fala. Então vamos lá. Então, assim, direito tá no meu DNA já há muitos anos, né? Entrei, né, na faculdade com 17 anos e desde então Nossa. sempre trabalho na área jurídica, né? Tem de muitas empresas, né? Vim de São Paulo, fui diretora jurídica da Universidade de Santo Amaro, a qual eu tenho uma paixão muito grande, porque eu fui bolsista lá e só me formei por conta dessa bolsa, então eu tenho muito orgulho de falar Mas não é só isso. isso, né? Porque você me conheceu lá. Então, calma que eu ia explicar. Ai, gente, Ai, vocês estão vendo tá, nosso Ansiedade, né? enfim, né? Então, tinha que puxar essa parte, mas assim, eu ia falar com certeza, gente. Então, eu me formei, né, na universidade e quando eu estava para pegar lá, né, o resultado da OAB, quem veio ao meu encontro para falar que eu havia, né, aprovado, né, naquela época, olha, como se eu fosse muito, né, velha, não, Celular, né? mas não tinha. Papelzinho, né? Ó, você tá Exato, exame da ordem a gente tinha que olhar no diário oficial ou quando vê no site, mas tinha uma certa dificuldade, o sistema não estava carregando, um monte de gente, tinha uma procura, né? Era uma coisa assim de expectativa.
Aí me entra um rapaz num departamento jurídico falando, ó, você prometeu que se você por um acaso passasse, nós íamos sair. Nossa, que promessa, hein, Rô? Exato, porque eu já tava assim, não, se eu passar na OAB eu saio, vou viajar, porque eu tava tão focada. E aí ele falou assim, ó, promessa é dívida, você passou. Você deu um jeitinho pra ela me passar lá, né? Não tinha uma avenida comercial sem eu saber. ali. De venda, Já. coisa. Que negociador, jura que foi assim? Rô? Justamente. Aí depois disso saímos, já Estão estamos aí há 18 anos juntos, em um relacionamento com as bênçãos de Deus. Ai, que lindo. E aí a trajetória jurídica minha, eu continuei na universidade, né? Trabalhei na universidade 14 anos, fui professora lá de direito também, tive essa Que oportunidade. legal. E quando nasceu o Lucas, Aham. aí o Jeff falou assim, essa vida corrida de São Paulo não dá mais para nós, não. Uhum. Ele também trabalhava em empresa, ele trabalhava em área de controladoria, Uhum. que também é bem puxado. Estressante pra caramba. Tanto é que eu falo que ele é o meu professor de Excel, né? Porque, nossa, manja muito. E aí ele falou assim, não, vamos sair de São Paulo. Nessa, nós tivemos uma oportunidade de vir para Arthur Nogueira, a convite de um grupo, né, da área de saúde, que me chamou e falou assim, Rosane, eu tô precisando de uma advogada para tocar o departamento jurídico e montar toda a estrutura. E eu vim, Desafiador. né, exato. E ainda por cima a empresa estava com alguns problemas, mas Aham. eu vim, gosto muito desses desafios. E aí nós criamos também uma associação sem fins lucrativos na área de saúde, que ela teve aí uma atuação grande, inclusive no Covid, né, tocando um hospital de campanha, o qual eu também tive a experiência de tocar um departamento de RH com 350 funcionários, no meio da pandemia, Uau. na área de saúde e em Guarulhos. E então foi bem bacana. Aí, com isso também apareceu outros contatos, inclusive E aí a foi nessa- isso que eu ia Unimais. falar. A Foi nessa Unimais. jornada aí, após Covid, que a gente se conheceu, né? Foi. Se encontramos aí. E foi muito legal, porque assim, só cortar você um minutinho, Rô, que a gente estava procurando um jurídico que entendesse do que a gente precisava da parte de saúde. Exato. Né? Advogado tem 1 milhão formado por aí, mas que entenda do que é o nosso negócio, Vivência, né? a vivência. Foi São a necessidades Rosane muito que foi lá diferentes, e né? colocou o dedinho e caramba, dá certinho. E aí foi Foi, embora, encaixou. foi casamento. Parceria. Aí eu lembro Perfeito. quando o Gilberto queria fazer o credenciamento. Sim. Aí ele chegou com o contrato, eu olhei. Olha, eu sugiro você mudar algumas coisas aqui no seu contrato. Aí ele olhou assim. Ela aprendeu. Aí ele olhou. Ué, mas ninguém nunca falou isso. Aí eu falei assim, então. Daí ela me despertou com Né? uma anteninha assim, falei, nossa, ela é boa. Ela é o que eu preciso. Aí eu falei assim, não, olha, eu sugiro você começar a mudar algumas coisas aqui. E depois disso. E aí, você consegue fazer aqui um trabalho conosco? Eu falei, sim, lógico, vamos lá, conversamos e 2 anos? Era quase 3 anos. 3 anos aí, ó. Por isso a justificativa do vinho. Vocês entenderam? Já temos aí uma Vocês entenderam? intimidade, né? Conseguimos o entendimento sobre o vinho. Pois é. O Rô, você mencionou essa parte aí, essa época, né, do Covid, foi extremamente desafiador, eu acredito, Sim. aqui para todos vocês. Tem alguma história dessa época que te marcou? Que você falou assim, nossa, foi algo que te balançou assim? Não vai esquecer nunca mais. É. Olha, tem tanto do pessoal que entrava no hospital de campanha, porque eu, como cuidei da parte de RH, da parte jurídica, muita coisa dava para fazer em home office, mas tinha algumas coisas que tinha que ir em loco, né? Então a gente chegou aí, eu cheguei a trabalhar dentro mesmo do hospital de campanha, que tinha um departamento, uma área, né? Que eram umas tendas, então tinha uma área lá no departamento de RH, onde a gente conseguia conversar com o pessoal. Então, você via assim, a família levar o filho, aí ele entrava, internado. Depois chegava o pai, entrava, internado. E assim sucessivamente, quando vê a família toda, estavam lá. E aí um não sabia a situação do outro. Quando vê, alguém teve alta, mas alguém ficou. Então, assim, era triste. Da mesma hora que tinham muitas comemorações das altas, porque todo mundo viu isso, né? A gente acompanhava isso pela televisão, né? Pelos canais de comunicação. A internet ajudou muito naquela época. E o pessoal saía da tenda, né? Do hospital de campanha, fazendo festa de uma alta, porque era uma cura. Então, houve a questão, assim, de uma união muito grande.
né? De você Nunca ver. jamais vista, Não. né? Sim. Foi uma comoção muito grande. Muito. né? E em contrapartida, o que aconteceu na área de saúde foi o alto custo, porque houve aí uma procura enorme por EPIs, Exato. medicamentos, e os profissionais que não estavam já empregados começaram a fazer aqueles turnos malucos, porque não tinha Virava, profissionais. não sabia Virava quando ia do sair, hospital, né? já ia pra outro hospital. Virava ali noites e noites, né, para fazer os atendimentos, e a gente conseguiu fazer muito recrutamento de pessoas que não tinham experiência. Então, o recém-formado, ou também o enfermeiro, o técnico, né, a gente colocava. Só que choca, porque quando um recém-formado ou um profissional vai para um ambiente hospitalar, ele tem uma estrutura ali, né, de recepção, Sim. corredores, todo mundo, Porque e tem não toda uma tem. equipe ali em volta, né? Exato, e não tem aquela parametrização toda, né? Eles não estão com aqueles uniformes, porque aquilo ali chocava. Muito. Então, muitas vezes chegava um recém-formado que ele entrou ali, viu aquela situação de UTI, todo mundo entubado, ele saía numa situação de pânico. De você ter que chamar, fazer um acolhimento, tudo, porque tem esse lado também do Tem. profissional Tem o lado humano do profissional. que tá ali, Né? Por né? mais que ele foi treinado para situações extremas, ele não estava preparado para aquela situação ali. prática, né? Exato. A prática ali foi. E isso tanto para o recém-formado como para aquele que tinha uma jornada já, uma história grande na área de saúde, porque É era verdade. tudo muito novo, ninguém Muito novo. sabia o que estava acontecendo, Não. né? E na área jurídica, nós tínhamos que ficar muito atenados, porque toda hora saía uma normativa nova. Flexibilizando algo, era na jornada, facilitando. Teve, como que vamos fazer para o pessoal se alimentar? Como que você tira todo aquele EPI e joga fora? Porque é assim a normativa. Vai, tira Tem que tudo, descartar. joga fora, descarta, volta e não tinha EPI. Tirasse, Então, não tinha como substituir. então a gente teve que fazer muitas adaptações ali junto com o pessoal da própria vigilância sanitária, né, chegando ali no consenso, mas havia ali também a orientação jurídica de como deveria, porque a prestação de contas é depois. Sim, sim. O pós Em vem algum depois. momento Sim. tem a prestação, né? Tem a prestação Pode, de né? contas, tem que estar bem documentado. As empresas que trabalham no terceiro setor, principalmente na área de saúde, elas têm que tomar cuidado com seus estatutos, na parte de convênio, na parte de contrato. O órgão público ele tá ali sempre solicitando documentos, até por conta da fiscalização do Tribunal de Contas. Então você tem que ter um book legal, tem que estar bem organizado, né? Tanto na parte de RH como a parte tributária e societária. Entenderam por que ela virou advogada do Animais e Saúde, pessoal? Entenderam, né? É por isso. Entenderam, né? Só por conta disso. Só isso. É conhecimento assim, ó, que escorre. Nossa Que ótimo. Senhora, Estou eu fico amando. horas ouvindo ela falando Também, isso daí, também. porque nos protegeu cada vez mais, né? Facilitou a nossa empresa Animais na região e conseguimos entrar em hospitais justamente por conta disso. Até então a gente não tinha hospitais credenciados. E hoje, juridicamente falando, graças a Deus, estamos blindados ali dentro de todas as normativas, né? É isso aí. Isso aí. Lógico que é o que eu sempre falo. Eu Meus falei isso. parabéns pela sua eficiência. viu? Obrigada, Gilberto. Isso é bom, né? Isso Ai, é delícia, muito legal. O sim. reconhecimento do Sim. cliente e amigo, né? Sim, sim. Muito bom, obrigada. Sim. Que essa amizade a gente foi, né, construindo aí. Exatamente. Que advogado é uma coisa Não é assim, só né? flores, né? Você vira, né, o confidente ali, né? É, Porque é. e a vida de empresário não é fácil. Não. Então, quando alguém vem me procurar, eu gosto muito de assessoria empresarial. Porque você vê a empresa crescendo e você vê que aquilo ali vai derramando na vida de outras pessoas. Quer dos seus empregados, quer dos seus clientes. Aquilo vai virando uma coisa maior, né? O Sim. sonho do empresário, ele nasce com uma vontade de crescimento Você muito pode grande. repetir isso daí olhando naquela câmera? Porque tem muito empresário passando dificuldade, ele não entende que ele precisa de um bom jurídico assistindo Sim. ele. Ele teima, vou na força do braço e não consegue. Pô, explica pra esse Então cidadão. vamos lá. Empresário brasileiro. Primeiro, se a gente for pegar o que acontece lá fora, o advogado ele tem uma função muito grande nas empresas. Por quê? Ele faz uma consultoria preventiva. É muito mais barato e muito mais célere você ter alguém ali fazendo preventivo, onde você vai conseguir fazer um bom contrato, ter uma informação clara,
ter muita profundidade na parte legislativa quando você senta com alguém para negociar, do que você deixar isso para depois. Porque os honorários são maiores e o judiciário, ele acaba levando muito tempo numa demanda contenciosa. Isso prejudica muito o seu fluxo de caixa. Então, comece a ter o olhar para o advogado como um consultor, como é feito nos Estados Unidos, como é feito na Europa. Então, a gente tem que aprender com os primeiros mundo. Nós temos que aprender com o primeiro mundo. Claro, sim. Porque você quer atingir o quê? Você não quer atingir o sucesso? Sim. Então, como é que você consegue fazer isso se você não tem uma base boa? E onde entra o mérito do Gilberto e da Pamela, para ter tido esse olhar. Espera um pouquinho, vamos organizar a casa, traz uma advogada que entende, que conhece, vamos organizar para a gente não ter que gastar depois tempo e muito mais dinheiro com algo que vai travar todo o processo. Passou umas 10 advogadas conosco, advogado, e não consegui entender a ginástica do nosso negócio. Às vezes a pessoa tá, eu sou mais trabalhista, eu sou mais isso, sou mais... Não, peraí, eu preciso de uma pessoa que entenda. E a Rosane sabia disso da parte de hospitais, de associações. Veio de encontro, né? Foi Deus que preparou. Eu acho muito pertinente essa vertente da nossa conversa, porque às vezes, quando nós estamos, né, montamos a nossa empresa, uau, aquela euforia do caramba, tenho agora um CNPJ, né, venci na vida. É isso aí. Né? Uau! É só o começo, meu caro. Não quero te... Né? Não quero que você perca aí a esperança, mas é só o começo do processo. Porém, todavia, entretanto, lapidar esse olhar para esses pilares essenciais de uma empresa, ou você faz já ali no início, mesmo tendo consciência, eu não consigo pagar por enquanto aquela pessoa que custa X mês, mas tenha. Porque faz total diferença. Sim, faz muita diferença. Muita. Por quê? Porque eu tenho um entendimento, o Gilberto tem outro, você outro, Rosane outro. Então, cada um tem o seu entendimento, o seu conhecimento e suas teorias das faculdades que carrega, né? Então, como que eu vou simplesmente desabilitar a utilização de um advogado em uma estrutura tão grande? Porque se eu quero ser tão grande, né, a minha base, como a Rô falou, a minha base ali, ela tem que estar bem estruturada, senão não tem como crescer. É justamente o que está acontecendo com a nossa empresa hoje. Iniciou um processo de crescimento onde eu olhei e falei assim, eu não posso ter essa mesma base. Eu estou querendo construir um sobrado, uma base de uma casa residencial. Eu preciso criar a fundação da WQ. E eu comecei a procurar um profissional para que fosse meu braço direito com isso. Preciso preparar a empresa para ser uma empresa internacional, para começar o processo de importação. E comecei a procurar isso. Foi quando eu falei, tá do meu lado. Mas pera. Já estava, né? Eu perguntei, e aí, vocês chegaram em Arthur, vieram embora de São Paulo, cansou daquela vida muito, né? Estressante, maçante, vou buscar o interior. Como é que foi esse buscar o interior? E aí, o que vocês fizeram? Começaram a criar raízes pra cá. E como que foi? Foi um processo bem doloroso. Jura? Porque eu e a Rosane nascemos em São Paulo. Nós tínhamos amigos lá. Nossa, um estilo de vida totalmente trabalho, diferente. os dois estavam bem empregados na época. E aí você parar e falar assim, nós vamos mudar toda a estrutura da família, não vai afetar um só. Você foi Estou doido. saindo do trabalho, você também vai sair, nós vamos buscar algo para melhorar a vida da família. Foi bem difícil. Desbravador. Essa tomada de decisão deve ter sido... Foi difícil. Então, assim, nós somos cristãos, né? Sim. E chegou um momento que nós fomos para o interior. Primeiro fomos para São José do Rio Preto, que a família do Jefferson está lá. Vamos para lá, porque tá perto da família, tudo. Aí o Jefferson... É uma cidade grande lá também. É uma cidade grande. Eu ainda estava com licença maternidade, um monte de férias. Eu estava 6 meses ainda na cidade lá, sem estar trabalhando, mas com os benefícios. Então, vamos aproveitar esse período, que era seletista na universidade, então vamos aproveitar esse período para adaptar. E se não adaptar, eu volto. Porque, inclusive, me ofereceram para voltar para ser a diretora jurídica do juizado especial que a universidade tinha na época. Aí eu falei, Jefferson, ainda tem essa válvula de escape. Sim. Aí ele, com essa veia empreendedora, falou assim, não, vamos arrendar uma pizzaria. Que o tio dele era pizzaiolo, tudo. Inclusive, a pizzaria está aberta, vale a pena. Rio Preto, a Badiola Pizza. Isso aí não pode perder o jabá, gostei disso. Vamos conhecer um dia. É muito boa, por sinal. Aí o tio dele, né, pizzaiolo muito tempo, e o dono falou assim, eu quero te arrendar.
pega, Aham. tá tudo montado. Aí E o eu rapaz sabia com medo. tudo de massa, né? Rodava as massas na É, hora. Com eu, certeza. Jeff, você nunca mexeu com isso, não, mas Aprendo. eu vou Mas fazer. aula. Eu vou fazer. Aí ele começou a mexer com pizzaria. Aham. Só que a gente tinha um ritmo acelerado em São Paulo, trabalhava Sim. muitas horas por dia. Ele começou, pô, só trabalhar à noite? Ah, não, Ah, vamos isso aqui colocar esse negócio para trabalhar de manhã também, vamos fazer uma marmitaria. E aí começou a vender marmitas para um monte de empresa. Aham. Eu com 2 crianças pequenas e o rapaz trabalhava das 7 até a meia-noite todo dia. Eu falei assim, que vantagem foi esta? Você trouxe São Paulo para... O que aconteceu? Né? Porque lá a gente não se via tanto. Você ia cedo e voltava tarde. E E aqui tá mesma coisa. E eu tô em casa com 2 crianças. Exato. E eu estou em casa com 2 crianças, né? Aí ele falou assim, mas... Não, mas que o negócio vai acontecer. Eu falei assim, eu não quero mais. Aí eu orei e falei, Senhor, abre uma porta em outro lugar, porque ele não quer voltar para São Paulo. E eu não quero ficar nessa vida de trabalhar, ver meu marido só final... Ou melhor, nem final de semana, porque pizzaria também no final de semana você não vê. Funciona, né? Aí eu falei assim, não quero, Senhor. Tem que Abre orar uma junto, ficar porta. vendo o tempo todo. Abre uma porta e eu derramei lá e pedi, Senhor, senão vai acabar o casamento. Nossa. Porque acaba. Acaba. Se você não dá atenção pro seu casamento, acaba. Sim. E aí eu pedi a Deus. Aí, nesse momento, nós depois fomos lá pra pizzaria e aí chegou uma pessoa. E aí eu vou deixar o Jeff contar, que ele conta com uma emoção tremenda. Muito bom. Vamos lá. E aí nós recebemos uma proposta para vir para Arthur Nogueira. Aonde é Arthur isso, meu Nogueira, Deus? onde é isso? Era estado de São Paulo, no Piauí. Né? Onde fica Arthur Nogueira? Nós não conhecíamos essa região. Não, nada. Mas a Rosane logo iniciou o processo com essa empresa na região Uhum. e eu fui trabalhar numa construtora também. Né? Então, nós chegamos em Arthur Nogueira os 2 empregados já. Então, já, aí começou a então, simplificar convite. o processo. Né? Então, cortar esse cordão umbilical de São Paulo, da família, de morar do lado dos pais, acho que foi todo esse... Foi um essa processo. dificuldade. Foi um processo. Um Sim. processo. Foi a etapa mais difícil da nossa vida. Tanto da família como casal, foi bem complicado. Mas nós vencemos, acho que isso é importante. Sim. Que benção. E estando em Arthur Nogueira, é interessante que aí inicia o processo de estou no interior, uma cidade de menos de 50 mil habitantes na época, né? Gente, eu cheguei, a cidade estava instalando o semáforo. É. Eu achei aquilo espetacular. Eu olhei aquilo e falei assim, chefe, é aqui. Olha o pessoal andando de bike, uma tranquilidade. Né? Esse cegadinho, né? Criancinha correndo. Eu falei assim, é aqui. Aquele barulhinho de Coisa corrente. mais linda. Não vai sair daqui nunca mais. Não. Me encontrei. E aí começa, não, aqui não precisa nem trancar o carro, deixa o carro aberto. Né? Gente. Bebe água da torneira, que não tem problema. Ah, né? é fonte. Não tem É problema. da não. fonte, o pessoal busca água na fonte. Vamos buscar água na bica. Né? Gente. E aí onde veio o segundo problema. Né? Com essa nossa mentalidade de, não tem problema, pega água na bica. O Lucas contraiu uma bactéria. O Lucas é filho de O Lucas vocês. é o nosso filho. Hoje o Lucas tem 11 anos, a Isabela, nossa filha, tem 13 anos. E na época o Luquinhas contraiu uma bactéria e foi para o hospital. Foi 4 dias internado. E aí saiu um laudo que foi através de uma bactéria que é muito facilmente encontrada na água. E aí nós tomávamos essa água que buscávamos em bica, né? Uhum. E aí começa um novo processo, uma nova mudança na vida, da estrutura da família, né? Sim. E um amigo me procurou e falou, Jefferson, você bebe que água? Eu falei, cara, quando é da torneira, senão quando eu tenho tempo eu busco lá na bica. E é a água que a gente toma hoje, mas é uma boa água, né? E aí ele começou a me mostrar esse universo De água. que a gente não pensa, que a gente tem contato todos os dias, mas que está no nosso subconsciente coletivo, eu começo a dizer, né? Que é algo que a gente utiliza todo dia e a gente não para pensar nos riscos, né, que isso pode trazer. E aí nós instalamos um purificador de água em casa. Então vamos melhorar aqui a questão da qualidade da água da família. E aí eu gostei disso, gostei do produto e comecei a buscar esse universo. Trabalhando na construtora, em paralelo, buscando. Em paralelo. Aí eu fui conhecer uma indústria, gostei do projeto, gostei dos produtos. E aí nós nos tornamos franqueados de uma marca, inclusive aqui em Mojimirim. Que A legal. nossa loja ficava aqui e nós atendíamos as cidades circunvizinhas. Mogi Iguaçu, Mojimirim, Tapira, Sim. Lindóia, Águas de Lindóia até a Serra Negra.
Que né? legal. E aí começa esse processo de trabalharmos aí com água. Todo mundo tem contato todos os dias. Aham, Né? entendi. O Jefferson, é que assim, nos bastidores ele me contou que ele era assim, ó, escritório, pessoal. Escritório, frente de computador, planilha de Excel, aquela coisa. Hoje é um Nem dá vendedor pra nato, acreditar, né? Vendo hablar vendedor aqui. homem, né? Você fala que assim, vender, nossa, né? foi Assim, ó, sempre, vai. foi sempre vendedor. Como que foi esse... Por que que vou fazer essa pergunta? Porque eu imagino que tenham pessoas nos assistindo que estejam com aquele medo. Sabe aquele friozinho Sim. na barriga de fazer essa transição? Poxa, mas eu também tô aqui no escritório, já é uma coisa certa, né? Meu salário todo mês tá aqui, tá entrando, mas eu tenho vontade de empreender, mas eu não sei se eu vou, se eu não vou. Você passou por esse processo. Sim. Como é que foi esse processo para você? Bem, a minha formação, né, meu trabalho todo sempre foi na área contábil, principalmente na parte de controladoria, que é uma contabilidade mais gerencial. Sim. E essa transição, eu digo que ela não foi tão simples, porque quando a gente pensa em área comercial, em vendas, a gente associa sempre a algo negativo. Sempre. Eu costumo brincar em treinamento que é o vendedor Jaque. Conhece o vendedor Jaque ou não? Não. Já que não serviu para nada, vira vendedor. Exatamente. Nossa! Já que eu não me formei, não tenho formação Vou ser acadêmica, Vou ser vendedor. vou pegar uma pastinha, pôr debaixo do braço e vou sair vendendo. E a gente criou essa identidade, persona, né? essa identidade que não é verdade. Gente, nessa sala maravilhosa de vocês aqui, ó, tudo passou pelo processo de vendas. Sim. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Não tem nada aqui dentro dessa sala que não passou pelo processo de venda. E eu consegui identificar isso, foi muito difícil. Parece que tem um pouquinho de vergonha, né? O que você é? Eu sou vendedor. A pessoa fala com medo, né, medo. cara? Aí eu Até falo esse orgulho. franze assim, né, pra falar. Exatamente. Eu digo, você quer resolver 90% dos problemas da sua empresa? Vende. É? Você paga qualquer desaforo. Eu tenho uma frase que assim, Nossa, a empresa muito bom que não isso. vende, quebra. Quebra. A empresa que não vende, quebra. Se Exatamente. você não for o melhor vendedor da sua empresa, você vai quebrar a sua empresa. E É Justamente. isso. E não é só, a gente pensa muito vendedor, comércio. Sim. Não é. Não é. Não. Não é. A pessoa que é um profissional liberal, né, um advogado, não tem essa disciplina na faculdade. Não, e aí não ele tem. me coloca uma placa e fala, tô Pronto, esperando o tô cliente. esperando o cliente. Exatamente. E não é assim. É. Vamos pegar o caso da profissão da Rosane. Hoje ela está advogada, né? Sim. Por que você tem escritórios de advocacia de direito que vendem muito e tem outros, OAB, tudo mesma coisa, Não faz nada. e não vende nada? Porque a pessoa pensa que eu só vendo objetos. É. Não, você vende serviço, O você vende uma conhecimento. ideia, você vende conhecimento. Sim. Tudo está ligado a um processo de venda. Sim. Quando eu me tornei um franqueado, que eu abri uma loja, falei, pronto, agora eu tenho meu negócio. E não entrava ninguém na loja, eu falei, opa, O que está acontecendo? tem uma Alguma coisa coisa errada aqui, errada. preciso aprender alguma coisa. Você está escutando, e eu né? sou introvertido, então eu precisei criar essa persona. De que forma? Criando conhecimento, fazendo treinamento, para aprender. Você precisa Que aprender. bacana, Jefferson. Hoje, vendo você falar, eu não falaria que você era introvertido, Muito. né? Não falaria. Hoje tá um vendedor nato. Sim. É. Mas que é? Isso é treinamento, você precisa treinar. Quem treina, fica bom. Um dos meus mentores tinha essa frase. Pessoal, é o seguinte, ó. Quem treina, fica bom. E quem visita, vende. E é assim Verdade. que você resolve esse Fala problema. essa frase de novo olhando lá. Essa frase é essa muito frase boa. é Essa boa. é boa. Pega Vamos o pessoal. patentear a frase, vamos patentear. Saiu aqui do Pode Nosso Sucesso. amigo Jefferson. Ó o Pega o código. código, ó o código. Ó, assim, tá com problema aí? Fluxo de caixa tá baixo? Primeiro, treina. Quem treina, fica bom. E quem visita, vende. Não tem erro. Não Ponto. tem. É só aí. A mágica toda Muito do bom. sucesso e de ter um bom fluxo de caixa é vender. Eu falo assim, ó, se você quer se esconder de mim, vai na minha sala no escritório. Ah, com Não me certeza. acha lá. Com Porque se eu certeza. ficar lá o dia inteiro, não sai venda. Se eu ficar o dia inteiro pra rua, toda hora sai um negócio. Sai alguma Gilberto, coisa. a única pessoa que não tem uma mesa lá na nossa loja, no nosso escritório, sou eu. Eu não tenho. Qual é a mesa, Gilberto? Lá na empresa eu falo assim, foi uma pessoa lá e falou assim, onde é a sala do Jeff? Eu falei assim, provavelmente na rua. É. Porque Não tem, não sabe? Como você tem. responder isso quando Não Não tem. tem. perguntarem de você? Ah, é na rua. Na Às vezes eu tô na Meu, sala vai de nos reunião. barzinhos por aí, nos padarias, ele tá em algum lugar. Tá em aqui, ó. algum lugar visitando, conversando. E assim,
a visita nas empresas são importantes. São necessárias. São necessárias porque a empresa, às vezes, ela tá tão ali naquela rotina e não tá percebendo que... Uma demanda que tá ali, ó. uma demanda que a gente pegou fábricas. O pessoal tava gastando horrores com galões de água, entendeu? Então a gente trouxe uma economia para a empresa, Sim. mas foi na visita, porque trouxe consciência. Sim. É o subconsciente coletivo. A gente tem que tirar o seu possível cliente desse mundo. Sim. Mas sempre foi assim. Por exemplo, a empresa compra água mineral, compra galão aqui, gasta horrores com água mineral. Mas por quê? Não sei. Porque Já sempre fez a foi conta? assim. Já fez a conta? Não. Mas é assim, ó, é válido uma observação para essa fala de vocês e esse período da vida de vocês, porque problemas todo mundo passa. Sim. Então, talvez se fosse um outro casal que não tivesse um olhar tão lapidado quanto o de vocês, tá, meu filho passou mal, ficou internado, beleza, foi água, eu vou mudar a água e tá tudo bem. Mas vocês viram ali, dentro daquela dificuldade, uma oportunidade. Então, peguem essa visão para a vida de vocês, porque quantas vezes, e eu acredito que Deus permite muitas coisas na nossa vida, né? Sim. Então, quantas vezes a gente passa por algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, e a gente tá tão voltado à dor que a gente tá sentindo, que não consegue construir uma ponte de oportunidade dentro daquele contexto, que foi justamente o que vocês fizeram, né? Sim. Mas a frase sua foi muito bacana. A dor que alguém está sentindo. Você quer construir algo de sucesso? Procure problema. Tem que encontrar qual é a dor, quem está sofrendo, qual é a ferida, como é que eu curo isso. Às vezes, para você montar uma empresa ou se tornar um empresário, não dá para procurar facilidade. Não, você tem que procurar dificuldade. E aprender com ela e falar, agora eu vou transferir o que eu aprendi para outra pessoa. O empresário, dizem que o empresário é aquela pessoa que incansavelmente gosta de problemas, né? Sim. E eu acredito muito nisso. E eu ouvi uma frase essa semana que é verdade. Por exemplo, na empresa, você não traz uma pessoa para a sociedade para dividir lucro. Você traz para dividir o quê? Problemas. Por que problemas? Que a gente precisa de problema para resolver. E aí, se você traz um sócio, resolver o problema, o que vai acontecer? Os dois vão ter lucro. E é isso que é legal. Exato. Entendeu? Então, a sociedade que vem só para ganhar, essa sociedade está fadada ao fracasso. Diga seu problema que eu busco sua solução. Exatamente. Né? Entendeu? Quando você traz uma pessoa, igual você falou, trouxe, que estava do seu lado para perto e vamos fazer o negócio acontecer, eu tenho certeza que o negócio de vocês agora vão cada vez mais voar. Porque é uma necessidade real das pessoas hoje. As pessoas não entendem a necessidade da água. 70% do nosso corpo, né, você vai falar sobre isso, é água. Sim. E continua, pra você ver, continua falando pro pessoal, o que é essa importância? A gente não dá importância para isso. Não. A gente não para Eu pra costumo, pensar. quando eu visito um cliente, seja ele pessoa jurídica, pessoa física, eu falo assim, o maior problema da água não é a companhia que está fazendo o tratamento. Eles fazem um trabalho espetacular. Mas o maior problema está dentro da sua casa, que é a caixa d'água. E Sim. ninguém pensa nisso. Não. A gente tem um caninho lá chamado ladrão, que na caixa d'água é um grande problema. E a gente não parou para pensar nele. Eu tenho certeza que você está ouvindo agora e fala assim, é verdade. O caninho ladrão está seco e dá acesso livre para dentro de onde? Dentro da caixa d'água. Ali pode entrar uma formiga? Pode. Uma abelha, uma aranha, Lagartixa. uma lagartixa, uma barata, né? Que todo mundo tem muito nojo de barata. Exatamente. E ela vai cair. E ela vai cair dentro da sua caixa d'água. Caiu lá dentro, ela não vai conseguir sair. E por causa do excesso de cloro que a gente tem na água, em 3 dias ela vai se decompor e você tem essa água. Vocês estão vendo que delícia? Então, a primeira dica aqui, em casa. Vai lá, pega uma telinha, aquela telinha de mosqueteiro e põe lá na saída do ladrão. Para você evitar a contaminação na sua caixa d'água. Então, às vezes o problema está muito próximo e a gente fica terceirizando. Mas a culpa é da companhia, a culpa é do rio, a culpa é do A gente acaba não fazendo a nossa parte. Não, dentro da sua casa. Né? Cada um tem que fazer um pouquinho, né? Exatamente. E esse é o nosso principal papel dentro da WQ Purificadores, é você trazer essa consciência e ajudar. Olha, faz esse simples, põe uma telinha de mosqueteiro que você já vai eliminar a possibilidade de um inseto cair dentro da sua caixa d'água. Entendi. E diminuir a possibilidade de um problema com contaminação. E você falou, né, a respeito dessa dor. Então, assim, a WQ Purificadores surgiu da dor, né, que nós passamos pelo nosso filho, mas também vinha em encontro do nosso DNA.
Por quê? Porque nós nos conhecemos na universidade, mas a universidade trabalhava com o quê? Com saúde, porque ela tinha hospitais. Sim. Sim. Hospitais, vários AMAs, PSFs eram administrados por essa universidade que eu trabalhava. E quando a gente fala em saúde, é primordial. Então, hoje eu falo com o Jeff que a nossa empresa, ela não é uma empresa de purificadores, é uma empresa de saúde. Muito bom. Então, é levar saúde para alguém, para que a pessoa não tenha que passar por 4 dias de internação com uma criança pequena, ou você que está em casa, passar por uma dificuldade por conta do seu rim e outras questões de saúde, é muito significativo para nós. Eu tenho hoje consciência tremenda de que nós estamos fazendo um serviço público também, porque saúde é pública, você tem esse direito, você tem que ter uma qualidade de vida, né? Ô, Rui, muita gente tem dor no estômago, diarreia, constantemente, nem imagina que Não imagina pode que ser seja água. água. né? Exatamente. Você Não, fez é uma sério. estatística que você falou, de cada 10 pessoas que procuram médico, 7 é com problema de água. Então, Nossa, é que alarmante, alarmante. Ó, você quer ver um dado? Tá na sua conta de água. Se você pegar a sua conta de água, vai ter lá que foram feitos vários testes. E alguns são reprovados, porque a quantidade de coliformes totais está acima do permitido. Então, existe uma quantidade permitida, mas às vezes está escrito lá na sua conta de água. Você vai lá atrás e você vê isso. Então, assim, ó, tem bactéria. Infelizmente, tem coliformes totais, né, que são bactérias oriundas, por exemplo, do cocô humano. Sim. Não tem isso, Jefferson? Tem, infelizmente. Uhum. E aí eu preciso do quê? De uma boa consultoria para eu não pegar o meu dinheiro e comprar um produto que não seja Que adequado tem essa também. também. Exato. Que tem essa também que nós estávamos conversando aqui, inclusive. Eu que comprei. Esse ser aqui Eu já comprou. fiz uma venda Sem aqui, falar bastidores. antes, Então, é importante, né, vocês que têm domínio sobre o assunto, porque às vezes nós somos leigos, assim, né? Então você vai lá, você olha, você acredita que tudo funciona, né? Basta ir lá, colocar o filtro e tá funcionando. E na verdade tem todo um porquê por trás, né? Do filtro, do porquê ser através de vocês, por exemplo, né? Que atuam com algo de qualidade, entrega qualidade. Então, para quem tá do lado de cá, se vocês puderem explicar, pelo menos basicamente, pra gente entender ali, o básico do básico quando for comprar, como que a gente faz isso, gente, sem errar? É assim, a internet traz muitas facilidades, Uhum. mas traz uma dificuldade também, que é a quantidade de ofertas que a gente recebe. Sim. Então, o que você em casa tem que fazer? Você tem que olhar o seguinte, o que eu estou precisando? Número 1, é uma água de qualidade? Então, eu preciso me atentar, por exemplo, ao selo do Inmetro. Uhum. O que esse purificador vai trazer de benefício? Então, número 1, ele tem sistema bacteriológico? Não, não tem. Não compre. Já Ok? reprove ali. Já reprova Ali já aí. não- Porque é o seguinte, qual é o maior risco hoje de parar no hospital? Não é contaminação por bactéria? Então, Sim. por que eu vou comprar um purificador Que não que purifica. não tem um sistema bacteriológico? Já arrisca, mas é barato, mas não funciona. Continua Então com o continua com o galão. que você tem. Exatamente, e correndo o mesmo risco, É. né? Então, número 1. Número 2, quero comprar um purificador que me dê água gelada. Ok, quantas pessoas tem na sua casa? Eu tenho 5 pessoas. Você vai comprar um aparelho bonitinho, compacto, que vai te dar 200 ml de água gelada? Não vai resolver, não vai é dinheiro jogado fora. E você tem Sim. vários aparelhos. Não estou dizendo que ele é bom ou ruim, ele não Aham. vai te atender, ok? Então, selo de metro, você vai ter se ele é um sistema bacteriológico ou não, qual que é a classe de filtragem. Então, você tem uma classe dentro do Inmetro, classe D, classe C, classe B e classe A. Tente comprar, procure um classe A de filtragem. E a quantidade de litros que ele vai te dar por hora. Então, por exemplo, Tá. se você for na minha loja, eu não trabalho com aparelhos de 200, 400 ml de água gelada. Porque não faz sentido nem para uma pessoa. Uhum. Ok? Não bebe mais. Eu não trabalho Sim. com um sistema que não seja bacteriológico. Eu tenho que ter um sistema bacteriológico. Ok? Sim. É Entendi. claro que para que você vai instalar? Não, eu quero um sistema, por exemplo, para eu tomar um banho sem cloro e sem sulfato de alumínio. Então, aí você não precisa ser bacteriológico. Uhum. Então, é muito para que você vai utilizar Entendi. esse sistema. Pensa Ah, primeiro na necessidade e aí dá uma olhadinha lá, viu? No Isso selo aí. do Inmetro. Muito Selo bom, do vocês Inmetro. anotaram? Isso aí. Muito boa dica, gostei.
Agora eu quero entender um pouquinho sobre a estrutura da sociedade de vocês. Uhum. Que assim, né? Nós sabemos que o dia a dia de um empresário, sofrido. Então, N problemas. Ainda mais E ele nem empresa, né? sempre. Sem empresa. Já começa com o empresa, entendeu? E nem sempre dá pra fechar a porta e falar assim: e os problemas ficaram lá na empresa, vamos embora pra casa, aí entra os dois no carro e vamos embora. Como que é administrar isso, né? Ela manda, eu obedeço. Uma resposta curtinha. Pegou o código aí, gente. Só na mesa, aumenta o som. Depois vai vir entrar um monte de gente comentando isso aí, que não é politicamente correto. Conhecendo você, eu acho que ele tá certo. Ai, nossa, gente, não é assim. A advogada aqui, ela é democrática também. Ela escuta. Como é que eu resolvi isso na minha mente, né? Eu tenho alguns amigos empresários que já estão na jornada há muito mais tempo do que eu. E todos eles falam: Jefferson, a minha maior dificuldade hoje é passar o bastão. É que ninguém abre uma empresa para fechar daqui 20, 30 anos. Não, o seu desejo do coração é passar para a família. É um legado, né? Com os meus filhos, é um legado, ok? Então, se eu não tenho a capacidade de estrutura emocional, sentimental, de conhecimento, para que o meu maior legado está do meu lado, é minha esposa. Não existe mulher mais importante no mundo que minha esposa. Sim. E se eu não passo isso para os meus filhos, como é que eu vou passar esse legado? Não tem como. Consegue transferir. Então, tem dificuldade? Tem. Mas vocês desligam e não falam mais? Não, a gente não desliga, a gente fala. Porque faz parte, não tem como. O Jefferson profissional e o Jefferson pai de família. Não, eu sou um só. Então, rola o estresse? Rola. Mas tem que rolar o quê? Se eu não conseguir, com a mulher mais importante da minha vida, que tem os mesmos sonhos do que eu, ok? O mesmo objetivo. E o nosso maior objetivo é a nossa própria família. Dividir isso com ela, eu vou dividir com um terceiro? Com o Gilberto, por exemplo? Não consigo. Não tem como. Então, a culpa não é a esposa, né? Ou o esposo porque não deu certo a sociedade. Não, é a mentalidade que você inclui dentro da sua estrutura familiar e empresarial. Nossa, Tem que ter a muito conversa bom. clara, né? Sim. A conversa tem que ser clara e objetiva, não pode ter enrolação. Sim. Mas Eu assim, estou ó, admirada porque a gente combinou isso. Não, olha, obrigada, Não foi esposa, Você foi tá muito toda- legal. Você tá todo você. apaixonado, Ah, você garantiu o final de semana feliz. Mas, o Jefferson, Rô, é muito bonito o que vocês disseram agora, é muito bonito ver, né, a atmosfera de vocês dois, porque não é comum de se ver as pessoas falarem isso. Vou explicar. Eu tenho muito conteúdo que eu absorvo por aí e eu vejo a galera falar assim, ó: não, mas pra mim é muito simples. É assim, ó, fechei a porta do trabalho, o problema ficou ali, e aí eu vou pra casa, eu consigo desligar, 100% desligado, e aí eu dou atenção pra família. Então, as pessoas falam, né, de maneira muito floreada Com a gente essa não coisa, funciona assim. essa Não. coisa de sociedade. E eu acredito justamente no que vocês disseram. O problema tá ali, ele existe, e tem que ter essa ponderação, né, esse autocontrole, esse entendimento que temos o problema, como que nós vamos resolver? A Rô pensa de um jeito, você de outro, vamos equilibrar, né? Vamos tentar entrar em num acordo para solucionar. Então é mais ou menos E pegando sobre a sua esse fala, caminho. quando você vai fazer um jogo de futebol, você declara as regras quando? Antes de iniciar a Antes de partida. iniciar. Então, quando nós sentamos e nós chamamos um casal para isso também, a gente não fez sozinho. Nós temos um casal, o pastor Evandro e a Dani, nós os chamamos, né? Assim, desculpa aí, pastor Evandro, mas tem idade para ser meu pai, né? com o nosso E eu fui consultor. conversar com ele. Eu falei: vem aqui, a Rosane vai ser minha sócia nesse negócio. E quais são as dificuldades? Você, como casal bem mais antigo do que eu não quero acabar meu casamento, né? E aí a conversa foi: vai ter problema. Vamos discordar, inclusive, de vez em quando no café da manhã. E aí? O que não pode deixar afetar o relacionamento. Sim. Mas tem discussão. Não Mas concordo com isso você, que- não é isso assim que que- eu imagino. Nossa, isso que você mencionou a orientação espiritual faz isso toda a que você diferença. mencionou, Faz toda a diferença. faz toda a diferença a A orientação. base de, É claro, de sempre. Deus no caminho. Mas isso de colocar as regras antes do jogo, pessoal, pega isso e anota. Porque foi exatamente o que nós fizemos quando decidimos ser sócios, Sim. né, na nossa empresa. Cada um ali distribuiu defeitos, qualidades e vamos estruturar as regras antes de começar a jogar. Porque não dá pra você fazer depois. Por que eu tô batendo nisso, gente? Porque eu sei que tem pessoas assistindo agora
que estão no meio de uma sociedade querendo romper uma sociedade, por exemplo, porque não determinou as regras antes do jogo. É isso aí. Então, isso é algo que é um divisor de águas. Sim. Indiferente de você ser um casal que tem uma sociedade, de ser amigos que têm uma sociedade, se você não distribui as regras antes do jogo, como você acabou de dizer, não tem sucesso. Ô, Pamela, e as pessoas pegam essa questão de ser diferente, a Rô é muito diferente para trabalhar do que eu, mas isso não é ruim. Não, é maravilhoso. Isso é ótimo. É ótimo. Por Isso é exemplo, às vezes eu saio, fecho o contrato e saio assinando o contrato e a coisa vai acontecendo. Já aconteceu lá na empresa. Eu olhar e falar assim, puxa, eu não me atentei a esses detalhes. Porque eu não sou o cara dos detalhes. Eu quero fechar o contrato, eu quero trazer, vamos fazer. Bora. Aí o que eu faço? É elas que se viram com o Aí eu contrato. olho e falo assim, agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de alguém o quê? Analítico. Alguém que estrutura, que pensa em processos, entendeu? E que olha a caixinha com detalhes. É a Rosane. E aí onde tem um problema? Mas isso ia ter com qualquer outro sócio. Sim. O comercial tem problema com o departamento jurídico. Que é Sempre. eu olho pra você, mas tem que acontecer, mas desse jeito não vai. Então, e falando a respeito de colocar as regras, então assim, em que pese sermos um casal, então, além disso, tecnicamente eu sugiro que você faça isso. Por isso que existe contrato social. Gente, com toda a vênia, né? Com todo o carinho que eu tenho por outros colegas, com Ctrl+C, Ctrl+V de contrato social, porque a junta determinou, ou o cartório deu aquele padrãozinho, é um tiro no pé. Porque ali está dizendo como você entrou, como você vai sair e numa eventual falta sua, herdeiros e assim vai. Então tem que fazer uma coisa bem criteriosa, estruturada, saber direito o que você está fazendo, porque ali é o coração da empresa. Sim. Esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, só porque registrei, vou ter um cartão do CNPJ, depois você vai ficar sabendo lá como que é seu Prolabore na hora de dar briga. E o negócio já está escrito e registrado. Viu? Exato. Eu tô vendo ele falar, eu fechei um contrato esses tempos, vocês sabem qual que eu tô falando. Né? Daí a Pamela ficou putaça da vida. Putaça. Pamela, mas eu fechei, vai entrar tanto. Mas olha, você não tentou aqui. Chama a Rosane. Vem aqui. Aí toca a Rosane construir um contrato em cima do contrato. E vamos fazer Mas você aditivo. falou, vai ter esses conflitos, porque a gente comercial, eu quero que o dinheiro entre. Eu quero fazer a venda acontecer. Sim. Para nós é o nosso negócio. Né? Aí a parte de processo, a Pamela tem que cuidar. Não, Mas vira aí, ó. Mas não é sempre assim. Assim, eu gosto de falar que confronto e conflito são coisas diferentes. Sim, totalmente. Você conflitar com o seu sócio é excelente, evolução. Por quê? Porque por vezes ele vai mencionar coisas que eu não parei pra pensar. E eu vou falar coisas pra ele que ele não analisou também. Sim. Conflito é excelente, evolui. O confronto, você não tem argumento, você não tem base nenhuma, você só quer bater de frente com o outro. Então, Pra falar mas não pro dele. a pessoa faz isso quando ela perde o processo de venda. Porque quando você está num processo de venda, você está em conflito, eu, a Rosane aqui em conflito, é o seguinte, não, vamos por esse caminho. Eu tentando vender para ela uma ideia. Quando rola o confronto, é que eu já perdi o processo de venda e quero enfiar a goela abaixo. É o Entendeu? desespero. É o desespero. É o desespero. Não, perdi, agora vai ser na pancada. Agora vai ser do Vou meu fazer Perdi o igual. processo de venda. É verdade. Nossa, muito bom. Boa Sei isso parar. daí. Sei É. Fica em dar- desespero. É verdade. E com relação a casal, então assim, tem a parte técnica que, vamos delimitar aqui, o que vai fazer, quanto que vai tirar, o que vai acontecer com a empresa, o fundo que a gente tem que manter na sociedade. Então, tudo isso, a parte técnica foi feita. Aí vamos pensar em casal. O Jeff falou muito bem, gente, é vender algo que não é real, falar que você desassocia sua vida profissional da sua vida particular, porque não tem como, você é um ser único, corpo, alma e espírito. Então, por isso que eu sugiro, vá sim buscar a parte espiritual, né? Busque tudo isso, porque você não tem como desassociar. E quando chegar o conflito, ali, os problemas, você vai conversar com ele, sim, no final de semana, no feriado, nas férias, vai ter isso. Só que você tem que ter maturidade de quanto você vai levar isso a ferro e fogo. Sim. Você tem que ter uma maturidade, Sim, porque os e se problemas vale a fazem com que pena, né? você evolua também. E se vale a pena. Isso vale a pena. Puxando essa parte que você falou espiritual, eu acredito muito que Deus está ligado 100% em tudo que a gente faz. 100%. Né? Eu também tenho uma fé cristã e tudo baseado, né, nas decisões, tem que fazer oração e deixar Deus trabalhar para que as coisas aconteçam. Eu vi que vocês são
vocês vão, frequentam a igreja. Esse é algo que vocês também transmitiriam para as pessoas, que faz uma total diferença no relacionamento e na sociedade do negócio? Faz. Como cristão, qual que é a minha base? É um Deus que criou todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas. Exatamente. Quem me criou? Né? Foi Deus. Uhum. Ok? Então, se Ele me criou, Ele me conhece no meu íntimo, se eu tiver intimidade com Ele, você acha que Ele vai deixar acontecer alguma coisa que para me prejudicar? Nem um pai carnal pensa desse jeito, imagina um pai celestial. Então, assim, claro, vão acontecer problemas? Vão, principalmente para o nosso crescimento, desenvolvimento. Sim. Vai ter hora que a comunicação tem interferência e que você pensa que está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa errada? Tem, mas está tudo bem, e continue, né? Então, isso é a fé. Eu acredito dessa forma. Eu tenho a fé de que estou tentando fazer tudo aquilo que seja a vontade dele, que para mim vai ser excelente, mas que no decorrer do caminho eu vou tropeçar, eu vou errar, eu vou cair, a conexão vai cair aqui, não vou conseguir entender, e tá tudo bem, né? Mas fortalece Muito sim. demais. Porque se você pensa só na questão material, não faz sentido a vida, Sim. Não. né? Não faz sentido. Porque você Nenhum. tem que fazer a diferença na vida das pessoas, porque isso aqui é passageiro. Você sabe que o que você falou, Rô, é muito importante. Porque o que eu acredito, eu vejo a Bíblia como um livro muito didático. Sim. Se você pega e você lê a Bíblia e coloca aquilo na sua esfera pessoal, Vai tá manual, né? é um manual de autoconhecimento fora do comum. Eu falo isso e as pessoas não levam a sério. E se atualiza todo E santo dia. nós, como seres humanos, buscamos segurança e felicidade. O problema é que, às vezes, anelamos segurança e felicidade a dinheiro. O dinheiro é incrível, excepcional, excelente. Você consegue construir muitas coisas através dele. Mas ele não é tudo. Não. Como você disse, ele não é tudo. Então, enquanto continuarmos, né, consistindo o nosso sucesso apenas ao sucesso financeiro, apenas ao que você tem na sua conta bancária, né, a vida continua vazia. E aí você vai começar a culpar quem, né? Porque antes não tava legal porque minha conta tava no vermelho. Mas, poxa, agora a conta tá legal, tá bacana, mas eu continuo não me sentindo tão bem assim. Então, tá faltando o quê? Né? Então, é importante ter todos os pilares ali bem construídos. E eu vejo isso muito em vocês, né? O pilar do espiritual tá maravilhoso, o familiar, o contexto empresarial. Então, é tudo um conjunto, né? Vejo que o sucesso de vocês, ele foi estabelecido de forma muito sólida. E essa questão do dinheiro, eu digo que como empresário e na questão familiar, os maiores projetos que a gente se meteu e que deu certo, a gente não tinha grana. Isso é... Esses são os melhores. Foi o que Deus... Você dá um passo. Piso, né? Aconteceu dessa forma. Né? As maiores experiências, depois de crescimento, você olhava, como é que eu fiz isso? Ação. Vai lá, só faz. Né? Parece que vai acontecendo. Vai acontecendo. Você não pode parar. Tem que seguir em frente, com fé e com aquele sonho que só o empreendedor tem, né? Que é de fazer a diferença na vida de outros e trazer um legado. Fala isso, não precisa acelerar, basta não parar. Isso não para. É Não constância. precisa acelerar, Constância, né? basta não parar. A Constância. palavra certa é constância para quem é empresário. É porque aí você cria o hábito, né? A nossa vida ela é baseada em hábitos. Hábitos bons e hábitos ruins. Exatamente. Como é que você faz isso? Troca um pelo outro. E não pode parar. Não. Então tinha erros que eu cometi antigamente, que aos poucos vão parando. Eles falam, não faz mais sentido, pera um pouquinho, deixa eu deixar isso de lado. Nossa, vai muito substituindo o bom hábito. o que você falou. Porque normalmente as pessoas gostam de olhar, né, a vida de empresários e o sucesso da empresa e falam assim, nossa, mas como que eu poderia me aproximar do resultado que ele teve? E na verdade, se você parar para olhar a rotina de um empresário, ela é constituída de hábitos, Sim. de bons hábitos. Então, dá uma olhadinha nos seus hábitos, porque ele constrói sua rotina. E a rotina é comportamento. É isso aí. Você constituiu a sua rotina, você tem um comportamento. É psicologia pura. Então, às vezes, a gente tá errando no básico do básico. Né? E é uma questão de não olhar, né? Se você parar e dar uma analisada, você fala, nossa, mas sou eu mesmo que tô fazendo isso. Eu tô me boicotando, né? Então, eu acho que é muito interessante essa vida empresarial, porque não existe um manual que você segue, você vai folhar Não é uma assim, você vai receita de seguir. bolo, né? Não. É uma construção diária, então assim, você vai se lapidando e eu acho isso incrível. Não sei vocês, mas eu acho isso maravilhoso. Porque tem muita gente dando receita, faz isso, acorda às 4h30 da manhã. Pode ser bom pra você? Pode, mas depende
como é que você está, qual momento da vida você está. Exatamente. Né? E tanto na vida familiar, Tudo. espiritual, tudo isso influencia. Você pode até olhar e falar assim, é interessante, Vou vou começar a fazer. acordar mais cedo. É. Mas se acordar mais cedo por acordar, não vai Por trazer. acordar, Não, tem que ter sempre sentido. um Tem sentido. Tem Aí que o ter cara acorda sentido. cedinho e vai assistir novela, Uhum. né? Tudo contra a novela mesmo, Exatamente. Não faz eu não sentido assisto. nenhum. Sim, Se eu sim. ver algo que não é real, Não, não as vai pessoas agregar têm que nada na assistir minha o vida. Pó de Sucesso. É a isso aí. melhor Boa! coisa, porque tá contando Boa! trajetória de sucesso das pessoas. Ela passa ali 1h10, 1h20 com bom conteúdo. Porque tem Sim. conteúdo. Conhecendo história, trajetória de sucesso. E aí você Os vai perrengues, pegando, né? esses insights, isso é legal, vou Exatamente, aplicar na minha vida. exatamente. E aí você começa a melhorar. A novela só ensina porcaria. Exatamente. Na verdade, eu acredito que é desse tipo de bate-papo que você tira ideias, que você tira conhecimento para sua vida pessoal, para sua vida profissional, né? Vendo pessoas falando, você fala assim, nossa, eu não tinha pensado. Vou aplicar. dessa Tem um maneira, insight vou ali, Você muda uns detalhezinhos, né? você começa a estruturar melhor a sua vida, né? Em todos os sentidos. E esse tipo de bate-papo eu acho importante compartilhar, porque foi o que a Rô falou no início, né? O conhecimento, se você guarda ele pra você, ele só fica ali, né? Você Sim. vira uma biblioteca de conhecimento, né? Aquela obesidade, né? Cerebral. Que você mencionou também. Eu gostei. E aí, a nossa intenção aqui é justamente isso, é compartilhar conhecimento, mas conhecimento de verdade. Sim. Conhecimento de pessoas que estão estruturando as suas empresas, que já possuem lá o seu sucesso, mas que passaram por muito perrengue. E que tem uma galera que oculta isso, né? Eu prefiro falar só da parte bonita, da parte boa, vou guardar aqui pros bastidores as coisas ruins, o medo que eu tive de vir embora de São Paulo, o medo que eu tive de, vou largar escritório, tudo certo, vou empreender. Então, assim, são coisas que são conflitos que eu já vivi, Gilberto já viveu, a galera que tá assistindo passa, Sim. só que daí a galera que já tá lá em cima não fala mais. Mas Por isso verdade, que as pessoas têm medo de contar os perrengues. Nós temos tanto perrengue pra contar. E é o gostoso, são é isso, é a histórias, história. Né? E a história é isso, né? Você construir ela com... E Sim. aí, onde fica a gratidão pelo convite? Porque quando você começa a contar, você começa a reviver. Exatamente. E aí dá uma energia Dá tão um gás, extraordinária. dá um gás de Ó, novo, você que tá né? em casa aí, pega 2, 3 amigos, começa a contar os perrengues É, e começa a reviver, que isso dá uma energia fabulosa. Dá E mesmo. aproveitando o gancho do Jeff sobre 2, 3 amigos, a ambiência onde você está faz Exatamente. muita diferença. Faz. Então, nós saímos de São Paulo, viemos para o interior, uma vida, aquela busca de vida mais tranquila, mas não é. Você pode fazer várias Tudo. outras coisas, tudo. O interior é maravilhoso. Aqui você tem Só qualidade. que procure andar com gente positiva, empreendedores, né? Porque eles movimentam esse país, os empreendedores, os empresários movimentam esse país, pessoas com vontade de crescer, com ideias novas, que não ficam só na frente da TV, não tenho nada contra ninguém que gaste seu tempo com isso, mas, gente, tem muita coisa bacana para você fazer. Muita. É uma viagem que você vai ter ali uma vivência diferente, um bom livro e uma boa conversa, né? No Pô de Sucesso aí, muito bom, muito bom. Exatamente. Bom, gente. Uma caminhada, um andar de bicicleta, a pessoa faz toda a diferença na vida dela. É o que eu certeza. falo. O ambiente performa o seu resultado, né? E Sempre. as pessoas com quem você anda, elas lapidam o seu Com pensamento. certeza. Então, se você anda com pessoas que não acreditam no empreender, que não têm o sonho de ter uma empresa, né, que preferem, e é um perfil, prefere estar lá dentro do escritório, não vai dar certo você compartilhar sua ideia de empreendimento. Né? Não vai dar, por quê? Porque a pessoa, ela é mais segura, né? E é o perfil dela. E Então, precisa. eu falo muito sobre ambiente, né? Dizem, né, que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, eu acredito muito. Então, se você anda com 5 pessoas de sucesso, você é o sexto, Sim. né? Se você anda com 5 pessoas fracassadas, você é o sexto fracassado. Então, essa é uma regra que eu tenho muito claro comigo, e eu acredito que vocês também, né, Sim. considerem muito o ambiente. Fica uma dica de leitura aqui, você falando, eu lembrei de Napoleão Hill. Adoro. Maravilhoso. Maravilhoso. Filosofia do sucesso. Declarem isso todo dia. Lê a filosofia do Ele é sucesso. Se É você top. pensa que você é um malagrado, você será um malagrado. É, É isso daí. é isso mesmo. O poder da palavra, Poder né? da palavra. O poder da palavra. E tem uma base científica tremenda, Sim, né? sim. Sim. Lá na empresa, nós temos lá, assim que nós mudamos para a nova sede, né? Ajustamos alguns procedimentos, nós temos como meta uma leitura de livro, pelo menos por mês. Uhum. A equipe toda. Então, a gente tem um encontro na terça-feira,
É coisa rápida, gente. Coloque isso na sua empresa. Faça uma oração ali com o pessoal. Quem quiser orar, ora ou agradeça alguma coisa. E vamos falar sobre algum capítulo do livro. Aí tem uma pessoa que vai fazer, né? É um funcionário por semana que fala um capítulo. Isso, Que ele que legal. vai ser o líder daquela semana para falar. Nossa, cada um tem uma visão diferente. É o mesmo É o livro. mesmo livro. Mas você tá num período da tua vida, você vai levar aquilo ali. Olha, eu peguei isso, o outro. Quando a gente começa a conversar, isso é muito bacana. Então, quem é empresário, coloca isso. Que Porque legal, tem muitos que livros boa. legais. Tem umas, Não, Por que não, que nós, coisas cara. por que que nós aplicamos Sim. isso? Porque assim, ó, o que liberta a pessoa? O conhecimento. Conhecimento. Ok? Tem pessoas que não têm o hábito de leitura. Nós temos uma pessoa lá que ele falou, olha, eu estou me libertando porque eu não tenho o hábito de ler. E eu Sim. fui obrigado a ler, por quê? Porque uma segunda-feira ele iria falar. Então, sim. ele não podia chegar lá e não li. Então, ó, você começa a criar o hábito de leitura. E quando ele compartilha com um amigo, né, é algo que você lê o mesmo capítulo e fala, eu não tive essa visão. E aí, eu acredito muito nisso. Que daqui a pouco a gente começa a libertar essas pessoas de hábitos, Sim. né? Sim. E trazer essa realidade de conhecimento. Conhecimento Muito bom. liberta. Então, Com eu preciso certeza. ter, eu Sua preciso frase. ter. Eu adoro essa frase, conhecimento liberta. O conhecimento liberta e te impede de entrar em conflitos desnecessários. Exatamente. Então, o conhecimento é o caminho para absolutamente qualquer coisa na nossa vida. E eu acredito que se a gente aplica isso nos nossos colaboradores, eles vão aumentar o nível Sim, Sim. a De frequência inclusive, dele muda. de produtividade. E aí você fala assim, poxa, mas ele vai crescer tanto que daqui a pouco ele vai sair e abrir um negócio dele. Que vá. Que vá. Mas o tempo que ele ficou comigo, ele teve uma produção muito alta. Sim. O nível de sim. produtividade dele aumenta. Então não adianta eu ficar com uma pessoa que tem um nível de produtividade de 10%, eu não aplico nele, mas eu aplicar numa pessoa e ela ficar só um ano comigo, mas ela... Jogou 90% Mas todo dia ela ali, deu ó. 99%. Olha o resultado. Entendeu? Bora. Então, bora, vamos investir. E essa evolução nos você tem que colaboradores. buscar em você, né? Não adianta eu comparar a minha evolução com a sua. Não. Não, tem que evoluir. Como é que eu estou hoje e como eu estava ontem, né? Sim. Então, uma evolução ali gradativa e da sua vida. Alguns têm, né, o sonho de fazer uma faculdade, né, de estudar. Tá? Mas o outro fez tal coisa e tá ganhando mais dinheiro. Mas às vezes não é aquilo para você. Então, busca a sua evolução e seja útil. Não seja alguém que gaste seu tempo, que a vida da gente é muito preciosa, o tempo é muito, muito precioso. Então, faça a diferença na vida das pessoas, faça a diferença onde você está. Você não precisa ser o milionário, você pode ser um bom pai, você pode ser um bom profissional, você pode fazer aquilo com vontade, né? Nós fizemos um treinamento a respeito disso na Unimais, né? bacana. Faça o seu melhor, Faça o seu não melhor. aquilo que tá ali, né? Eu vou só fazer. por- Tô fazendo o possível ou o melhor. Exatamente, eu vou fazer o possível. É o possível sem compromisso. Agora, quando eu falo assim, eu vou fazer o meu melhor, você tá se dando ali, né? Tá comprometido em entregar aquilo, né? De fato. Exato, e você vai fazer diferença na vida das pessoas. Isso é muito legal. Com certeza. É. Gente, Nossa, a hora passa voando. Passou. Bate-papo. O bate-papo Bom. foi. Eu tenho certeza que vocês ficaram até o final desse bate-papo, porque estava muito bom. Sim, Fica sim. o convite para o próximo. É. Com certeza, mais Sempre que absoluta, legal. já está o convite. Sim. Bom, se você chegou até aqui, eu respeito muito seu tempo. Eu espero que você deixe o seu like aqui, seus comentários, porque esse casal de sucesso, ele retornará ao nosso Pod Sucesso. Por favor, compartilhem com os amigos. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês, o contato de vocês? Não, agora é aquela hora do vendedor. galera. Deixa Aquela hora. Vai lá. É todo o seu a telinha. Escolha a câmera. Ó, obrigado, de coração. É a oportunidade, foi o que eu falei. Eu vou sair daqui renovado, né? Com as energias 200%. Vibrando. Mas a nossa empresa é a WQ Purificadores e ela faz toda essa assessoria. Você que está precisando comprar ou fazer um upgrade no seu sistema, quer entender um pouco mais do nosso trabalho, nossas redes sociais é WQ Purificadores, né? O Instagram, @WQ Purificadores. E a nossa loja fica em Arthur Nogueira, na rua legal. Lauro Miranda, 921. Bom, Dá pra fazer uma visita pessoal, galera. Agora já sabe Sim. onde fica o Arthur Nogueira, né? Amada Arthur Nogueira. E assim, ele- Só mais uma pergunta rapidinho. Sim. Vocês atendem tanto pessoa física, pessoa jurídica,
público também? Se precisar, alguma Sim, prefeitura, algum lugar sim. tiver? Sim, a órgão empresa está público? totalmente apta a participar de qualquer processo, né, de contratação pública, com base legal. na nova lei, inclusive da nova lei de licitação, né, Legal. 1433. Bom. Então, a empresa está apta e temos soluções. Às vezes, o que a gente percebe é que realmente eles precisam de uma consultoria, porque é um segmento que é difícil entender. Qual o elemento filtrante que eu coloco? Então, a gente dá essa assessoria para poder fazer essas orientações, inclusive para prefeituras, as escolas, né, secretarias de saúde, que tem os seus postos de saúde. Por quê? Todo mundo bebe água. Sim. E precisa beber água de Você- qualidade. Você, empresário que está do outro lado da telinha aí, que tem a sua empresa, seus colaboradores estão bebendo qual água? Fica a dica aí, ó, viu? WQ. Procura o pessoal. Né, isso pai? aí. Muito Tá obrigado. vendido o jabá. Maravilha, É procura Pessoal, WQ. gratidão, foi muito bom. Eu que agradeço. Vamos olhar ali pra gente fazer um brinde do sucesso aí, ó. Opa, A bora! garrafa que eu esqueci. Aê!